começar. Semana passada nós vimos uma introdução geral. Nessa introdução, nós mostramos para os irmãos que aqui estavam que, antes de tudo, escatologia é um tema muito esquecido, principalmente quando nós estamos mais preocupados com as coisas da nossa vida. Estamos tão acelerados e tão preocupados em ganhar dinheiro, em construir coisas, e o tema escatologia ele fica muitas vezes passando desapercebido, e nós não podemos deixar isso acontecer, nós não podemos deixar isso acontecer em nossas vidas, pois valorizar a escatologia é valorizar a própria obra do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos que estudar escatologia na semana passada equivale a ter uma preocupação com os futuros, mas muito mais do que isso. A escatologia implica em estudar os últimos dias, quando nós olhamos para o Antigo, para o Novo Testamento, e estudar os novos dias que temos do Novo Testamento até o fim de todos os tempos. Então, houve já escatologia para aqueles que estavam antes de Cristo, e há uma escatologia para nós que esperamos e aguardamos o retorno de Cristo. Semana passada aprendemos também que a escatologia ela pode ser individual e pode ser também coletiva. Individual sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, sobre o que nós passamos, coletivamente sobre a história da própria igreja. Então, cada um de nós, de alguma maneira, pode estar passando por sua escatologia. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui a uns 5 segundos. Então, nós estamos sempre diante de uma possibilidade escatológica individual, mas nós estamos todos juntos numa escatologia coletiva. Aguardamos o retorno de Cristo, no qual ele levará a igreja. Se alguém ainda estiver vivo aqui, todos que aqui estão, esse corpo será transformado e você estará com Cristo, um corpo transformado. Já aqueles que morreram ressuscitarão, sairão dos túmulos para glorificar a Deus, para a glória de Deus. Seja ímpio ou seja pecador, todos darão glórias a Deus. Então, quando nós falamos do estudo de escatologia, nós podemos ter 2 tipos de sentimentos bem básicos. Uma inércia, que significa não estou nem aí, não estou muito preocupado com essas coisas, e a gente se lembra do servo mau que não estava esperando o retorno do seu Senhor. Ou podemos entrar naquela área do desesperado, aquele que tudo é escatologia e tudo fica preocupado, não pode ver uma guerra, que pensa que ele já está no contexto da escatologia. E antes de tudo, a escatologia é um estudo sobre Jesus. Nós aprendemos que os textos de João 1, de 1 a 14, Apocalipse 22, 13, Apocalipse 1, 8, todos esses textos bíblicos falam que Cristo é o início, Cristo é o fim. Então, quando nós falamos de escatologia, estamos falando sobre Jesus, porque é a história de Jesus, na sua obra de redenção, que começa e que tem um fim. Então, é a história de Jesus, e a história de Jesus não começou quando Jesus Cristo veio. A história de Jesus começou quando houve a promessa que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aliás, ele criou todas as coisas, por meio dele tudo veio a existir. E ele concretizará todas as coisas com a consumação dos séculos, a consumação desses dias. Nós mostramos alguns textos, falamos sobre escatologia tem força influenciadora, alguns pós-milenistas tiveram uma visão ufanista na virada do século XIX para o século XX, e uma visão escatológica também incentivou, nós falamos na semana passada, a teologia da libertação, chamando-a de uma teologia da esperança. E aplicamos aí algumas lições básicas. Não podemos esquecer do já e ainda não. Cristo já concretizou toda a obra quando ele disse Tetelestai, mas ainda não está definitivamente concretizada, porque nós aguardamos o seu retorno. Por isso que ainda temos o pecado e nós enfrentamos todas essas lutas que esse mundo nos proporciona. Nós não sabemos quando Cristo voltará. Isso é importante que a gente diga isso. Muitas e muitas heresias surgiram falando quando Cristo voltará, definindo quando Cristo voltará. E uma coisa que é importante também, os que se preocupam com escatologia. Primeiro, eles têm que tomar a cruz de Cristo, ter uma vida cada vez mais santa. Quem se preocupa com escatologia tem a necessidade de pregar, porque nós não sabemos qual é o momento do retorno de Cristo. Então a gente tem que pregar desesperadamente, não podemos deixar de aproveitar todas as oportunidades. E hoje nós temos o Espírito, e isso nos capacita a usar os dons
para a glória desse reino escatológico que estamos esperando. Então, precisamos entender que quem fala de escatologia sabe que Deus cumpre as suas promessas, e desta forma podemos estudar os pontos que começamos a estudar hoje: imortalidade, a condição dos mortos, estado intermediário, ressurreição dos mortos, a doutrina do juízo, o anticristo, a besta, o destino final dos não salvos, o céu, a segunda vinda de Cristo, a grande tribulação, a grande apostasia, os 1000 anos, o futuro e o estado eterno. Então, depois dessa introdução, é que a gente teria condições de estudar realmente a escatologia. Então, hoje nós vamos para a mortalidade, que é o primeiro assunto que nós vamos tratar no dia de hoje. Tá bom? Então, esse foi um resumão do último estudo que nós tivemos. Ok, vamos para o estudo de hoje então. Corpo e alma, nós vamos falar sobre mortalidade, não vai dar para chegar em imortalidade pelo nosso tempo, nós vamos até mortalidade, tá bom? Quem já foi católico aqui, levanta a mão. Alguém se lembra desse quadro aqui? Alguém se lembra de uma figura como essa? Não? A Igreja Católica sempre ensinou muito com figuras também, né? Quem se lembra? É o purgatório, né? Não, não é o purgatório. É um outro lugar, né? O que é isso aqui? Limbos, tá bom? Limbos. Tem purgatório e tem limbos, tá bom? Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso daqui, tá bom? Em contraposição a isso, tem essa daqui, ó. Não deu para colocar tudo, mas está aqui, ó. Sola gratia. Somente a graça, tá bom? 2 contrapontos aí. Ótimo. Então, vamos lá. O que é morte, o que é corpo e o que é alma? É isso que a gente precisa para esse momento inicial. Vamos lá. O que é morte? Separação do corpo e da alma. Isso é morte. Quando o espírito sai do corpo, morreu. Entendeu? O espírito saiu, morreu. Então, textos falam sobre isso. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Esse mesmo texto é usado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele clama em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, ou seja, ali morreu o Senhor Jesus Cristo. Então, nós entendemos aqui 2 coisas que compõem o homem: corpo e alma. Já vimos isso na semana passada, dando uma pincelada. Hoje a gente vai ver com mais propriedade. Então, o que é morte? A morte é a separação do corpo e da alma. Tirou-se a alma, acabou a vida, né? Ali só temos um corpo que é matéria, terra. O que vai acontecer com esse corpo é que ele vai perder as suas propriedades, carbono, essas coisas todas que o compõem. Ele vai se desintegrar, né? E vamos ver uma coisa deprimente, né, que se torna cada vez mais deprimente, e daí nós temos o pó voltando ao pó, e a alma volta a Deus quem o deu. A morte, Agostinho chama de algo muito interessante: uma violenta ruptura dos 2 elementos conjuntados e ligados em um ser humano, destinada a ser uma experiência cruel e não natural. É isso mesmo. Se nós falarmos sobre a morte, nós vamos dizer que ela é cruel, não é natural, não era para ser assim. Então é um período terrível e drástico e triste da vida de qualquer ser humano. E todos nós, se Cristo não voltar antes, poderemos passar por ela, independente da idade. Independente da idade de cada um. Alguns pensam que, porque está com uma certa idade, está mais próximo. E alguns que falam: estou novo, está distante a morte de mim. Esse é um grande erro. A morte está próxima de cada um de nós, em cada momento, em cada circunstância. Né? Em cada momento, em cada circunstância. E quando eu falo cada circunstância, é isso mesmo. Coisas simples podem gerar morte, né? Coisas muito simples podem nos gerar a morte. Então a gente
sabe que ela é uma realidade, ela pode acontecer a qualquer momento. Outra coisa, o que é corpo? Bom, Gênesis 2 mostra que corpo é feito do pó da terra. Uma coisa que é importante a gente entender é que Gênesis 1:31, no final, Deus disse que tudo era muito bom. Era muito bom. Gênesis 1:31 fala da beleza da criação de Deus e de que tudo era perfeito. Mas o que acontece é que ele foi atingido pelo pecado. Em 1 Coríntios capítulo 15 diz que esse corpo ele está cheio de corruptibilidade. Significa que estamos cada vez mais corrompidos ou denigrindo cada vez mais o nosso corpo, né? Então nós estamos partindo para um momento que é a despedida. Então quando alguém está falando, estou fazendo mais um ano de vida, então automaticamente nós temos que saber que tem menos um, né? Então ele está na verdade partindo e não está chegando, né? Ele está indo embora. Então é isso que nós estamos fazendo, como estamos felizes cantando parabéns para você, né? Aí vocês falam, depois desse estudo nem vai dar mais graça de cantar parabéns para você, né? Mas isso é a corruptibilidade, significa que estamos, né, com necessidade de ficar loiras, as mulheres, né? Porque as mulheres precisam ficar loiras. A senhora da SAP lá que disse que as mulheres da SAP não envelhecem, elas ficam loiras, né? Ficam loiras e os homens ficam. Então, estamos atingidos pelo pecado, ainda estamos definitivamente atingidos pelo pecado. Mas o que é importante a gente entender é que este corpo será glorificado. O texto de Romanos capítulo 8 é um dos textos mais bonitos para você ler quando você estuda a escatologia, porque o texto de Romanos 8 é maravilhoso, mostrando só coisas boas que acontecem com a gente. E mesmo quando chega a morte, essa morte não nos separará. Pode perceber, o capítulo 8 de Romanos é um dos textos mais lindos, que só mostra coisa positiva. Somos filhos de Deus, não estamos mais sobre o poder do pecado, no sentido de degradação eterna. Nós podemos passar pela fome, pelo perigo, pela espada, pela nudez, mas nada disso nos separa do amor de Cristo. Então, todas estas coisas de Romanos 8 são importantes para que a gente entenda que no final temos a vitória. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é o texto que diz que somos mais que vencedores. E faz até título de livro sobre escatologia. Então, vivemos bem com o corpo glorificado, né? Viveremos bem com o corpo glorificado. O texto de Pedro mostra isso. Nós viveremos com um corpo diferente. Um corpo sem problemas, sem nenhuma dificuldade, né? Como deveria ser antes da queda. E o nosso modelo está no próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, se o modelo está no próprio Senhor Jesus Cristo, nós vamos entender que Cristo, depois de ressuscitado, comia. Aliás, Cristo não só comia, Cristo fazia comida. Vocês se lembram? Tem uma hora que ele acende o fogo e ele prepara o peixe para receber os seus discípulos que estão pescando. Ele come junto com os discípulos. O texto de Atos capítulo 1 mostra ele ceando junto com os discípulos. Então, todas estas coisas nos fazem entender que no nosso corpo transformado, nós não perderemos, por exemplo, algumas propriedades. Por exemplo, eu não sei que comida terá no céu, mas que há essa capacidade do corpo de se alimentar, isso nós podemos dizer que existe. Então Jesus é para nós a maior prova de como as coisas serão depois da ressurreição, da própria ressurreição. São vários os textos que tem aqui, depois os irmãos podem pegar e ter aqui uma ideia do que nós estamos falando, né, pela quantidade de textos. Nós vamos ler alguns ainda mais adiante. Uma outra pergunta, o que é alma? A alma é a parte espiritual dada por Deus para que os homens possam ser seres viventes. Então, para qualquer homem existir, é necessário que tenha alma, para que ele possa se tornar um ser vivente. Existem 3 teorias quanto à origem da alma. Quem já fez a GS conhece, né? A pré-existência, a transferência e a criação imediata. São essas 3 formas de falar sobre a origem da alma. Vamos explicar um pouquinho rapidamente. Pré-existência.
Significa que antes de qualquer pessoa existir, a sua alma já estava guardada em algum lugar nos céus. Então isso seria a pré-existência. Isso é uma visão grega, romana, não uma visão bíblica, de que a alma já estaria no céu. Mas algumas pessoas, alguns teólogos adotaram essa teoria e utilizam essa teoria, como se dissesse o seguinte, desculpem essa expressão meio tosca, mas tem um homem e uma mulher, eles vão ter um relacionamento sexual e a alma daquela criança está já pronta e Deus manda na hora para se unir ao corpo e ali se forma uma nova vida. Então seria a pré-existência, a alma já vem. E alguns filósofos inclusive chegavam a entender que é por isso que algumas pessoas sabem tanto, porque lá no mundo, nesse outro mundo transcendente, essas pessoas já tinham algum tipo de conhecimento. E elas vêm com esse conhecimento e quando chegam no corpo, elas conseguem reutilizar esse conhecimento. E, por exemplo, uma criança já sabe sugar quando nasce. Uma criança já sabe de algumas coisas quando pequena, você fica admirado, fala, nossa, como é que já sabe? E alguns diriam o seguinte, é porque na pré-existência dessa alma ela já tem essa informação. Pastor, é como se dissesse a luz do espiritismo, digamos aí, né? Porque quem analisa de uma forma assim é meio reencarnação. O pensamento grego, romano, ele deu margem para o espiritismo, mas o espiritismo copiou do pensamento grego e enfeitou um pouco mais. Mas essa ideia de que a alma já existiria, é como se Deus tivesse um grande compartimento de almas, se fosse um cabideiro daqueles de lavanderia, sabe, que se aperta assim, vem uma alma, vem um terno, vem um vestido, vem uma camisa, então é como se fosse assim, agora vai ter uma alma, destina essa alma para lá. Bom, essa é uma teoria. A outra teoria, transferência. O que diz essa teoria? Essa teoria diria o seguinte, que nós formamos outros seres de corpo e alma. Nós seres humanos formamos outros seres. A Igreja Católica assumiu essa posição e alguns luteranos também assumiram essa posição. De que você, na verdade, quando gera uma pessoa, quando você gera uma vida, você está gerando o corpo e a alma dessa pessoa. Então daí teríamos a origem da alma. Você está gerando uma nova vida. E isso explica por que essa pessoa é tão parecida com você. Isso explica por que ela tem algumas coisas com você. Aliás, isso explicaria até aquelas coisas que você volta e meia entende. Por exemplo, você já pensou nisso? Veja bem, isso é uma teoria, tá? Não é isso que nós estamos defendendo. Sabe aquela coisa que você chega assim, nossa, parece que eu já vim aqui, parece que eu já estive aqui antes, déjà vu, né? Nossa, parece que eu já andei aqui. Quem acredita nessa teoria da transferência, simples, é porque o seu tataravô já passou ali. O seu tataravô já passou por um lugar parecido com aquele e na sua memória que veio pela forma como você foi gerado, deu condições para que você interpretasse que aquele lugar já era conhecido como se você já estivesse lá. Essa ideia da transferência. E é por isso que nós herdamos muitas vezes algumas coisas de algumas pessoas nessa posição. Bom, nós não acreditamos nela, nós acreditamos no criacionismo ou criação imediata. O que para nós vamos entender é que quando há uma concepção, Deus naquele momento cria a alma para que aquela pessoa viva, para que haja vida naquela pessoa. Então nós acreditamos nessa questão. A cada momento que vai nascer uma pessoa, vai nascer também uma nova alma. Vai começar a existir uma nova alma. E a gente vai ver alguns textos aqui para comprovar isso. Então, pré-existência, transferência e criação imediata são as três teorias básicas que falam sobre a origem da alma. Vocês estão aprendendo uma coisa nova aqui, pré-existência, transferência e criação imediata. Muita gente acredita nisso aqui, muita gente acredita nisso aqui, mas temos sérios problemas com essas crenças. Não é o nosso objetivo hoje, mas temos sérios problemas com essas crenças. Com essa daqui, nós temos algo mais próximo do que chamaremos de verdade. Eu vou para alguns textos, está muito pequeno aqui, mas eu vou esclarecer para vocês. Por exemplo, textos que apoiam a criação imediata. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era,
e o espírito volte a Deus, que o... Então não é eu que dou alma para minha filha, não sou eu que dou alma para o outro ser. Na verdade, quem dá é o próprio Deus. Isaías 42:5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e o estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Olha só, quem dá? Deus. Então nós acreditamos que Deus dá, num determinado momento que uma pessoa tem de vir ao mundo, Deus dá vida a essa pessoa através do seu dom com relação à alma. Zacarias 12:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Formou o espírito do homem dentro dele. Então, você tem um corpo e Deus forma o espírito do homem dentro desse corpo. Nós acreditamos que em algum momento da concepção, Deus cria, nesse corpo a alma que vai fazer com que ele seja um ser vivente. Números 16:22, Hebreus 12:9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos. Pai espiritual significa aquele que nos deu vida. Números 16:22. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda esta congregação? É importante perceber o que eles estão dizendo. Ó Deus, autor e conservador de toda a vida. É Deus quem dá a vida, a alma para a pessoa, nessa posição que nós estamos assumindo, que é da criação imediata. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Salmo 139, verso 13. Tem um texto mais poderoso para entender isso? Olha só. Pois tu formastes o meu, tu me tecestes no seio de minha mãe. Então a obra da vida é uma obra maravilhosa realizada por Deus. Nós estamos fazendo parte disso como matéria, mas matéria não pode gerar vida. Matéria não gera vida. Quem gera a vida é o próprio Deus. Então, acreditamos dessa forma em dicotomia e não em tricotomia. Aquilo que a gente falou, viu, seu Paixão? Acreditamos em dicotomia e não em tricotomia. Por quê? A matéria já está aí, e a alma é o que Deus dá. Então, como que nós acreditamos em dicotomia e não em tricotomia? Quando em teologia se fala sobre a natureza humana, é comum ressaltar a opinião de que o homem tem duas partes, a saber, o corpo e a alma. Esta concepção é chamada de dicotomia, e contudo ao lado surgem outras teorias. Então você tem a tricotomia, que entende que o homem é feito de espírito, de alma e de corpo. Na tricotomia, o corpo está contaminado pelo pecado, a alma está contaminada pelo pecado, já o espírito não. O espírito é sempre branquinho, não está contaminado pelo pecado. Então, dicotomia pensa somente em corpo e alma, ou espírito, a mesma palavra. Alma e espírito é a mesma palavra. Na tricotomia, não. Então, quando nós falamos de homem, nós estamos falando de corpo e alma. Nessa posição tricotômica, você está falando de três coisas: corpo, alma e espírito. Mas existe uma outra posição também chamada de monismo, e essa teoria procura acreditar que o homem como um ser unitário, sendo corpo e alma a mesma coisa. Essa visão monística termina na morte, e na ressurreição teremos outro corpo que não é o que vivemos ou o que temos atualmente. Essa é uma outra posição assumida por algumas igrejas também chamadas de monistas. O corpo e a alma é uma coisa só. Qual seria a opinião mais coerente com a Bíblia? Então nós acreditamos que a posição dicotômica é bíblica e vamos ver algumas coisas por quê. Veja bem, não estou tratando especificamente disso. Estou passando por isso para mostrar que corpo e alma são as constituições básicas do que nós somos, e quando há morte você tem a separação de corpo e da alma.
Então a posição tricotômica tem sua base na filosofia grega, que entendia a relação mútua entre o corpo e o espírito do homem, segundo a analogia da mútua relação entre o universo natural de Deus. Eles pensavam que as relações entre o homem e seu espírito só seriam possíveis por meio de uma terceira substância, que é a alma. Então a alma seria um elemento que geraria o contato, né, desse corpo com a alma, unindo então os três. Né? Você precisa de um terceiro elemento aí. Então essa concepção recebeu apoio dos pais da igreja, Apolinário, né? Todos esses de alguma forma deram apoio a isso. Contudo, na igreja latina, os principais teólogos apoiavam uma dupla divisão da natureza, como Agostinho, que por isso na Idade Média a posição assumida foi então a da dicotomia, né? Da questão de corpo e de alma. E no contexto da Reforma também foi dessa forma. E para chegarmos então à nossa resposta, é necessário avaliarmos que Deus criou o homem como com elementos essenciais e evidenciou assim a dicotomia, contudo, não como os gregos que viam o corpo como uma prisão da alma. Né? Os gregos tinham essa noção de que o corpo era uma prisão da alma. Para nós, quando Cristo veio ao mundo, ele dignificou cada vez mais a importância do corpo. Ele está em corpo, nos céus ele está em corpo e alma. Então, na Bíblia o homem é visto como ser, corpo e alma é a mesma coisa e não são coisas diferentes. O homem não é um duplo sujeito. Cada ato do homem é visto como um ato do homem todo. Como diz Berkhoff, não é a alma, e sim o homem, o corpo e a alma que é redimido em Cristo. Então não existe esse problema do corpo como uma prisão. Esse problema não é assimilado por nós no contexto reformado. Então, quando lemos que Deus formou o homem, não podemos interpretar que houve um processo mecânico, como se ele tivesse feito primeiro o corpo do homem e depois tivesse posto nele a alma. Quando Deus formou o corpo, formou de modo que, pelo sopro de seu Espírito Santo, o homem imediatamente se tornou, imediatamente também, alma vivente, como a gente vê em Jó. Daí a expressão hebraica, nefesh hayah, ser vivente. E desta forma, mesmo demonstrando que há dois elementos do homem, corpo e alma, fica nítido que na criação do homem a ênfase é sobre a unidade orgânica, né? Corpo e alma. Ou seja, o homem foi feito para ser corpo e alma. E aí vem a pergunta, por que nós estamos falando sobre isso? Porque não é natural o estado que os homens estão hoje. Por exemplo, dos mortos. Corpo aqui e alma lá nos céus. Isso não é natural. Não é para ser assim. O normal é corpo e alma. E esse mesmo corpo, ou seja, esse corpo que você tem agora é o corpo que será ressuscitado. Você está insatisfeito com ele? Eu sou. Porque a beleza do homem, do que ele é porque Deus o criou, o ser, que é corpo, e também alma. Nesta unidade, corpo e alma, é que o homem é aquilo que Deus fez. E o que Deus fez é bom. Que é o templo do Espírito Santo. Exatamente. O que Deus fez é bom. Aqueles bons que Nicodemos fez com Jesus, né? É isso mesmo. Nicodemos não entendeu. Não consegui compreender. Agora, o que isso me faz entender? Por exemplo, eu não vou ficar procurando respostas sobre se lá no céu vai ver gordinho, magrinho. Não me cabe fazer isso, porque uma coisa eu sei, o que é, ou o que haverá de ser o próprio homem, isso será bom, porque será o homem constituído como ele deve ser, corpo e alma, e isso é bom. Outros argumentos a favor da dicotomia, as escrituras usam alma e espírito indistintamente, né? Por exemplo, João 12, 27, agora está angustiada a minha alma, e o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Veja só, agora está angustiada a minha alma. Jesus não diz, agora está angustiado o meu espírito e minha alma. Não, ele está dizendo, agora está angustiada a minha alma. João 17, 27, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. João 13, 21, tendo Jesus dito, turbou-se em espírito
e afirmou dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Ou seja, toda a angústia da crucificação, Cristo em alguns momentos usa a expressão alma e usa a expressão espírito para dizer a mesma coisa. Tanto alma como espírito, a mesma coisa. Para falar da mesma coisa. Na morte, as escrituras dizem que tanto a alma parte quanto o espírito parte, né? E aqui a gente tem, quando na morte de Raquel, diz a Bíblia, ao sair-lhe a alma, Gênesis 35, verso 18. Elias ora para que a alma da criança morta volte ao corpo. Então você não tem 3 elementos, corpo, alma e espírito. Você tem 2 elementos, corpo e alma. Que também pode ser chamada de espírito. Dicotomia, por isso lhes darei muito como sua parte, como os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Mais adiante, Salmo 31, 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Olha, pode ser usado alma, pode ser usado espírito. Então, naqueles textos que aparecem espírito, alma e espírito, nós chamamos isso de um superlativo para dizer, por exemplo, da questão de Hebreus, da importância que é da divisão da alma, né, da penetração da palavra de Deus sobre a alma. Eclesiastes 12, 7 diz assim, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus e o deu. João 19, 30, quando, pois, tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinada a cabeça, rendeu o espírito. Olha, entrega a alma, o espírito. Então, sempre a mesma coisa. Por isso que aqui a gente está dizendo que o corpo e a alma fazem parte desse processo da ressurreição e da mortalidade, faz processo da gente entender essa descomposição, onde o corpo permanece na terra e a alma volta a Deus e o deu. Quando falamos então de mortalidade, aqui propriamente dito o tema que nós estamos falando, é uma realidade, Gênesis 3,19, né? O pó volte à terra, como diz Gênesis 3,19. A morte é a saída do corpo da alma, Salmo 78, 39, fala nas suas mãos entrego o meu espírito, e o espírito, a vida é de Deus, Jó 1, de 20 a 21, se lembra daquilo? Deus deu, bendito seja o nome do Senhor. Então o que nós temos aqui? A mortalidade é uma realidade dentro dessas conjecturas. Por causa do pecado, o homem volta ao pó, ou seja, o corpo volta ao pó, a alma volta a Deus. No texto de Salmo 78, o espírito é devolvido a Deus, e o espírito é então de Deus, e ele dá e ele mesmo tira. Para o crente, então, a morte não é má. E por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então nada poderá nos separar do amor de Deus, incluindo a própria morte. Isso significa que a morte é um meio de nossa completa santificação. Não é um meio invariavelmente necessário, porque Enoque e Elias foram levados para a presença de Deus sem a morte. Mas uma coisa é certa, a morte é uma das formas de estarmos bem com Cristo. Quem deseja morrer aqui, levanta a mão. Quem gostaria de morrer hoje? Se estivéssemos no Oriente Médio com o Estado Islâmico, eu acho que isso seria muito real, né? É muito real. Se morrer por descanso, eu prefiro viver e dançar. Se morrer descansa, eu prefiro viver. Acho que isso é igual, que é incomparavelmente melhor. Sim. Parece que é só ele que faz alusão à morte. Paulo nos dá uma das melhores compreensões a respeito da morte, porque naquele texto de Filipenses capítulo 1, ele diz, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, que seria muito melhor, mas por vossa causa é necessário permanecer. O que ele está dizendo é o seguinte, eu quero viver mais, e eu quero viver mais não porque eu quero viver mais no sentido de ir para a Disney e abraçar o Mickey.
Eu quero viver mais porque eu quero, né? Desculpa aí. Eu quero viver mais, na verdade, porque eu quero fazer muito mais para o reino de Deus. E esse texto, ele linka com o Salmo 71, Sim. na súplica do ancião. O ancião ele não quer morrer, ele quer ficar para proclamar a palavra. Parece que do que me vale eu morto, né? Do que me vale eu morto. Então, na verdade, eu quero ficar aqui. Eu falo que é tipo aquele jogador que está jogando no campo e o treinador fala, vem, ele, né? Teve um desses aí que até não saiu, né? Ele falou, não saiu não, né? E o treinador dançou, porque ele não saiu mesmo. Não saiu. Mas na verdade aqui é um outro ponto. O que nós estamos vendo é o seguinte: a morte para nós é boa, ela não é má. Porque é sair desse estado, da forma como nós estamos hoje sofrendo por causa do pecado, e seria um processo de santificação, porque estaremos num lugar que não tem pecado. Então para nós a morte seria boa. Então o crente não encara a morte como se fosse assim, meu Deus, a morte chegou, eu vou com ele, né? A morte para nós é vista como um processo diferente. É claro, aí que eu quero que você entenda, você não vai sair daqui hoje com o desejo de morrer, eu quero sair daquele estudo com a vontade de morrer, né? Não, é que se você vai viver, você tem que viver para servir a Deus. E a expressão dormir, que ela é mais enfática que morte. Dormiu o Senhor, dormiu. O sono da alma, né? Sono da alma. Dormiu. Vamos tentar chegar lá. Vamos ver lá, temos aí alguns minutos. Mortalidade, né? Se a morte física é castigo pelo pecado, por que pecadores perdoados morrem como todos os outros? Se a morte é um mal penal, por que Deus inflige sobre aqueles que Ele absolutamente justificou? Então essa é uma pergunta que alguém poderia fazer, dizendo assim, puxa vida, se o pecado causa a morte, Cristo já nos perdoou, nos livrou desse mal, por que ainda temos que passar pela morte? Pela morte, bom, você tem que entender que existe tipos de morte. Esta é uma morte física, mas a grande libertação que Cristo veio nos dar nesse primeiro momento é da morte eterna, espiritual, morte eterna. Então para nós estamos no mesmo barco, tendo que passar pelas mesmas circunstâncias que seria da morte. Mas para nós não é mais um castigo, dentro dessa posição que eu já falei. Não é mais um castigo. Né? Quando você vê um crente numa cama, lutando lá com câncer ou alguma coisa, nunca ninguém poderia imaginar, ali está um castigado. Não. Deus pode chamar uma pessoa pelo câncer. Como Ele pode chamar pelo um acidente. Como Ele pode chamar de várias formas. Deus tem várias formas de chamar alguém. E isso não é um castigo. Não pode ser nunca de forma compreendida como castigo. Então, a morte não é um castigo para os crentes. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nesse sentido, a morte é uma aproximação. Você lembra que Enoque foi retirado para estar com Deus? E você lembra que Elias foi retirado para estar com Deus também? É interessante isso, né? Aliás, o que diz o texto? Preciosa é aos olhos do Senhor, porque é estar com Cristo. Então para nós não é coitado, né? Não é um coitado, foi promovido, né? Então quando alguém fala assim, olha, como que é? Lamentamos a morte de fulano de tal, eu acho que tem que pensar um pouquinho mais. Meus pêsames, né? Eu acho que teria que pensar um pouco mais. A gente teria que dizer, olha, fulano de tal foi promovido. Legal, né? Olha que maneira boa de interpretar a morte. Nós vamos hoje na promoção do fulano. A morte não é questão de castigo, pois não estamos condenados. Ela não nos amedronta, né? Então Deus resolveu nos beneficiar gradualmente. Esse é um outro detalhe importante. Deus, na sua sabedoria, age de uma maneira que nós não entendemos, mas age. Por exemplo, a obra de Cristo poderia ser concretizada tudo de uma só vez. Mas não, tem um processo gradual. Tem um processo ainda muito interessante. Por exemplo, muitos ainda vão nascer. A igreja invisível de Cristo é uma igreja que nós ainda não conseguimos entender, compreender, porque
Porque muitos ainda vão nascer para essa igreja, de acordo com a vontade de Deus. Muitos ainda vão nascer. Então é um processo de concretização dos santos, ou seja, do contingente dos eleitos. Tem um número. Eu não sei quanto é, mas tem um número. Mas tem um número que vai ser formado. Então, quis Deus que seja assim, de forma gradual. De uma forma gradual. Deus usa a experiência da morte para completar a nossa santificação. É o que nós já vimos aqui em Romanos capítulo 28, eu estou dando uma puladinha aqui. Deus quis completar a nossa união com Cristo pela morte. 3 textos nos ajudam nisso aqui. Ó. Se você quiser pegar, são esses 3 textos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Todos conseguem ler? Vamos ver, vamos ver. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, na nossa missão no mundo, né, até a morte pode ser uma dessas partes interessantes da nossa missão. Ou seja, sofrer e talvez morrer como Cristo também morreu. Ou seja, nós também temos que passar pelo que Cristo passou com as dores da morte. 1 de Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Então, quer dizer, nós temos a alegria de, por exemplo, é duro dizer isso, meus irmãos, mas os nossos sofrimentos são oportunidades de ouro para dar testemunho. Não é? As nossas lutas e as nossas dificuldades são oportunidades de ouro para dar testemunho. Às vezes a pessoa fala uma palavrinha que a pessoa não entendeu, já fica chateada, aí não fica com amizade. Jesus foi ignorado pelo mundo inteiro. Cuspido, né? Tudo quanto é tipo de coisa. Agora, o que eu acho interessante, o reverendo Mauro escreveu uma pastoral esses dias aí sobre o sofrimento dele, que ele teve problemas sérios de saúde, e ele falou que lembrou de 3 pessoas: do Epaminondas, da Dalva, da mãe, do Epaminondas, da Dalva e do reverendo Alceu. 4 pessoas. Só 4. Você vê que eu estou bom de matemática. Então, 4 pessoas. Essas 4 pessoas, quando estavam sofrendo, não estavam percebendo que estavam dando forças para uma outra pessoa também enfrentar os seus sofrimentos. E Cristo para nós é o maior exemplo de força para que a gente também supere os nossos sofrimentos. Então isso é muito importante para nós, enxergarmos aqui quanto é interessante, por exemplo, até sofrer. Até sofrer é benéfico. Até sofrer. É interessante que a gente não quer muitas vezes sofrer, e a gente pode até pedir isso a Deus, mas muitas vezes é assim, a nossa luta, né? Nossa, esse fulano sofreu tanto para construir essa casa, ele sofreu tanto para cuidar desses filhos, ele passou por tanta dificuldade. Por que foi tão sofrido assim? Porque alguém está demonstrando quanto é importante ser cristão. Porque ele fez isso tudo com honestidade, não fez isso roubando, não fez isso com desonestidade, foi fiel. E é isso que faz um pai ser exemplo para os filhos, é isso que faz uma mãe ser exemplo para as suas filhas. Então é um bom modo da gente encarar essas coisas. Nossa obediência a Cristo é mais importante do que a preservação da vida, né? Aqui nós temos uma série de informações também que diz assim: não temas as coisas que tem que sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 12:11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida, ou seja, lutaram a favor de Cristo. Finalizando, meus irmãos, o que implica a morte? Para o crente, então, é algo bom. E aí os textos que nós já usamos: Filipenses 1, 21 a 23, Apocalipse 14, 13. Também lemos as palavras de João no Apocalipse: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados são aqueles que a partir de agora morrem no Senhor. Então, para o crente é algo bom. A morte de amigos e parentes também é dentro dessa visão. Aqui eu estou pegando Brandon, quando ele diz o seguinte: não é errado expressar a verdadeira tristeza pela perda de comunhão de entes queridos que morreram, e também expressar tristeza pelo sofrimento e as dificuldades
dificuldades que podem ter cruzado nossas vidas. Às vezes os crentes pensam que é uma demonstração de falta de fé se entristecer profundamente para um crente, irmão ou irmã que morreu. Mas a Bíblia não suporta essa ideia, porque quando Estevão foi apedrejado, lemos que alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Então a gente muitas vezes ouve algumas pessoas dizendo: não tem que ficar com essa tristeza toda, não tem que... Não tem problema, né? Faz parte da dor, da angústia, do que não era para acontecer, não era para ser assim. É claro que uma pessoa não pode se prostrar, mas não podemos tolir a tristeza de alguém, né? Não podemos recriminar a tristeza de alguém, né? Por exemplo, esses dias alguém procurou e falou: pastor, está chegando o dia dos pais, e isso para mim é um tormento, porque eu lembro muito do meu pai que já se foi. É assim, né? Tem que passar, tem que ajudar. Outras pessoas que estão por perto tem que ajudar, tem que dar apoio, porque é a dor, não era natural ser isso. Aqui vai um alerta: ame as pessoas que estão do teu lado, valorize, abraça o teu pai, abraça tua mãe, abraça os teus filhos, teus netos, valorize as pessoas que estão do teu lado, porque tudo passa muito rápido, e muitas vezes a gente não consegue entender que nós não somos eternos, nós somos mortais. Essa mãe que muitas vezes você está tratando mal, ela está precisando do seu carinho. Esse filho que muitas vezes você não está dando o devido valor a ele, está precisando da sua atenção. Então tem muita coisa que a gente muitas vezes esquece, pensa que as pessoas são eternas, né? São eternas, não é assim. A Bíblia diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Portanto, apesar de sentir genuína tristeza quando os amigos ou parentes morrem, podemos também dizer, como a Bíblia: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, nos consola diante disso. Bom, a morte de incrédulos. A morte de incrédulos. Paulo sente uma grande necessidade pelos incrédulos. Ele diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Ou seja, os seus compatriotas não acreditam em Cristo, e ele está realmente afetado e atingido por isso. Essa é uma coisa que falta para nós: amor pelas almas. Porque muitas vezes nós nos deixamos envolver pela nossa doutrina da soberania de Deus e pela doutrina da eleição, e achamos que outras pessoas morrendo sem Cristo é algo comum, natural, sem nenhum tipo de preocupação. E eu creio que esse texto nos chama a atenção para isso. É sempre importante dizer também uma coisa, né? Esses são os momentos que eu acho mais importantes. Quando a pessoa está no leito, o trabalho de capelania tem que ser extremamente valorizado. Porque aqui não tem católico, espírita, não tem nada disso. Aqui não tem só ateu. Aqui só tem uma coisa: uma luz que começa a se apagar e a realidade da morte. E o que pode acontecer é que no momento como esse o Evangelho pode entrar definitivamente e salvar essas vidas. Então é uma coisa que a gente teria que realmente pensar. O que acontece quando as pessoas morrem, né? As almas dos crentes vão imediatamente para Deus. Eu não vou poder entrar aqui pelo tempo. Então as almas dos crentes vão imediatamente para a presença de Deus, né? As almas dos crentes vão imediatamente, e diz aqui o texto: entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Olha, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas e o purgatório? A Bíblia não ensina a doutrina do purgatório. O fato de que as almas dos crentes vão imediatamente para a presença de Deus significa que não há tal coisa como purgatório. Isso aqui é a doutrina do purgatório, né, mãe? Agora sim, agora esse é o purgatório. Olha o que é o purgatório. Está vendo o anjo sobrevoando aqui? Esse anjo ele está fazendo um resgate. E que pode acontecer pelo seguinte: essa pessoa está se recuperando, ou alguém está orando por ela do outro lado. Então está tendo uma espécie de resgate. Então essa é a doutrina que podemos chamar de purgatório. Ela é baseada em textos como esse aqui, de 2 Macabeus 12. Me puseram-se em oração para implorar-lhe
perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir decorrente de sua crença na ressurreição, porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se eles acreditam que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse o seu bom e religioso pensamento, eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. É isso aqui que dá margem para você orar por mortos, acender vela para mortos, para você interceder para mortos, missa de 7º dia e todas essas coisas que vão tirar mortos do purgatório. O sujeito não prestou, não fez nada muito bem, mas fez o batismo e participou da crisma. Então provavelmente você pode tirá-lo, se você fizer esse tipo de obra, para tirá-lo do purgatório. Tetzel dizia o seguinte: o barulho das moedas caindo no gasofilácio é o som das almas saindo do purgatório. Bonito, né? A doutrina moral, eles tiram a pessoa do lugar que acho que não é purgatório. Sim. Mesmo que ela tenha morrido há 500, 600 anos atrás. Sim. Basta você fazer uma espécie de árvore genealógica e você pode resgatá-los também desse inferno. Você pode tirá-los dessa situação. Bom, tem vários erros, né? Primeiro, a base é deuterocanônica, não na Bíblia, né? Não é Bíblia para nós, não tem autoridade para nós, entra em contradição com o que Cristo, quando se fala de Judas Macabeu oferecendo sacrifício, né? Exilasmos, propiciação, quer dizer, você não faz sacrifícios para pessoas que estão mortas e que cometeram pecados, né? São pessoas vivas, como acontecia no Antigo Testamento. Essa passagem de 2 Macabeus, até mesmo os católicos têm dificuldades quanto a ela. Esse é um outro detalhe: Maria também pode tirar almas do purgatório. Maria também tem esse poder de tirar as almas do purgatório. Eles utilizam outros textos para confirmar o purgatório. Por exemplo, 2 de Timóteo 1, 17 a 18. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes de tudo, antes tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então, quer dizer, é como se você estivesse preparando para tirar o Onesífero do purgatório. Mateus 5,26 é utilizado também quando naquela parábola do servo mau, que não perdoa, né? No final diz: em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares até o último centavo. Então é uma das formas deles também entenderem o purgatório. Nós sabemos que esses textos não dão margem para isso, não vou ter como trabalhar aqui agora. Sono da alma, que é o que o Dorival estava falando, né? Esses textos aqui eles dão margem para essa questão de sono da alma. Bom, esta é uma linguagem. Esta linguagem é uma metáfora. Os crentes descansam nas obras deste mundo, por isso que é um descanso, né, das obras deste mundo. Jesus disse ao ladrão da cruz que ele estaria no paraíso, não dormindo, né? Ele já estaria lá no paraíso. Paulo queria habitar com o Senhor, não dormir com, né? As almas estão conscientes. Apocalipse 6, 10 e 7, de 9 a 10, diz que as almas estão preocupadas com o que ainda há de acontecer. As almas não estão no estado de sono profundo, elas estão em atividade, inclusive adorando a Deus. O texto de Hebreus, esse Apocalipse, até quando o soberano Senhor nos julgará? Isso, 6, 10, 7, de 9 a 10, são esses textos. É isso que ele está dizendo. As almas estão em atividade, inclusive adorando a Deus. Aliás, o texto de Hebreus diz que as almas estão adorando a Deus, quando nós também estamos adorando a Deus. Então, não há essa questão de sono. Não existe essa questão de sono. Esses textos são utilizados como metáforas para descanso, né, do próprio corpo. Pastor, e esse período em que as almas estão com o Senhor em atividade, elas têm chance de se
santificar mais até o dia Não. do julgamento? Quando elas estão no céu, já estão santas. Vestiduras brancas, já estão santas, já estão plenamente santas diante de Deus. Agora, só vai para o céu, a gente não vai entrar nisso hoje, mas só vai para o céu as almas daqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aí eles já estão no nível que deve ficar. Sim, nós chamamos isso de um estado intermediário, não é purgatório, ainda não é ou paraíso no sentido de céus, no sentido de novos céus e nova terra, mas eles estão ali se preparando já para esse momento, aliás, sendo guardados e preservados para este momento final. Aqui, salmos do Antigo Testamento, daí o texto, aquele quadro que nós colocamos no início, patro limbo, ou apenas limbo. Então o que acontece? Esse quadro demonstra bem o que é. Aqui você vê um demônio debaixo dos pés de Cristo. Aqui você tem uma porta, e é como se Cristo tivesse feito isso aqui, ó. Derrubado a porta desse patros limbus, e é onde ficava um grupo. Quem são esses? Aqueles que estavam no Antigo Testamento. E eles foram libertos por Cristo. Alguns acreditam que nos 3 dias em que Cristo estava na prisão, no sepulcro. Então eles libertam, e aqui teve uma libertação. Então, salvos do Antigo Testamento. Essa noção tem sido especialmente comum na teologia católica romana e também por alguns luteranos. Cristo desce ao inferno para pregar aos povos que viveram antes de sua vida. E aí ele começa a libertar essas pessoas. Por exemplo, muitos dizem que o limbo é um estado intermediário entre o Sheol, é isso? O limbo ainda não é o Sheol, é isso? Não é. Esse é um lugar para aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. Só que isso para nós é incoerente. Porque o Evangelho foi pregado desde o início, na esperança da promessa de que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. Não existe uma pregação específica para aqueles que são do Antigo Testamento. No caso do Hades, como se encaixaria aí? Pessoal, Hades, Guena, Sheol, Tártaro, todas essas coisas nós vamos ver no próximo momento que a gente falar sobre o inferno. Então eu quero terminar aqui, porque o tempo já foi, a gente tem uma reunião daqui a pouco. Só queria mostrar aqui para vocês o seguinte: o erro. Sabemos que todos os crentes, independente da época, são chamados para estar com Deus no céu, independente da época. Enoque, por exemplo, já foi resgatado para estar com Deus. Elias já foi resgatado para estar com Deus. Moisés, Mateus 17, mostra ele já estando com Deus. Deus não é Deus de mortos, Mateus 22, 32. Então, para nós, não tem sentido esse quadro. Cristo não teve que ir pregar para espíritos antediluvianos. Não tem sentido. Para nós não tem sentido. A alma dos crentes, o que acontece com elas, dos descrentes, elas automaticamente já vão para o juízo. A alma dos crentes não tem uma segunda chance. Não existe purgatório, não existe limbos. Esses textos nos levariam a entender que elas já vão para o final. Queria terminar com as aplicações por causa do nosso tempo. Primeiro, você percebe que é mortal? Pergunta bem simples. Mas você percebe que é mortal, que a qualquer momento você pode morrer? Sim. Tome muito cuidado com isso. Porque como que está a sua vida hoje? Como que você está perante Deus hoje? Seu coração, sua alma, como que você está perante Deus hoje? Amanhã realmente, agora a gente pode usar esse termo, amanhã realmente pode ser muito tarde. Então é necessário fazer uma reflexão sobre a sua vida, se arrepender, tomar cuidado, porque você é mortal. Não espere para melhorar. Daqui a uma semana eu vou ser um crente melhor. De 2018, olha, eu estou me preparando para 2018 ser um crente supimpa. Cuidado. Onde suas forças estão concentradas? Deus. Esse é um ponto importante. Onde as suas forças estão concentradas? Até mesmo em igreja. Tem pessoas que estão tão concentradas na atividade que está exercendo na igreja. Eu quero preparar uma ótima cantata, eu quero preparar um ótimo trabalho com as crianças, eu quero fazer um ótimo trabalho com o PH, desenvolver um trabalho com o PH, eu quero fazer tanta coisa. Você quer fazer tanta coisa? Talvez o seu coração esteja muito, muito, mas muito, muito, muito atrelado a estas coisas
coisas e você não sabe que talvez uma das concentrações mais importantes da sua vida seja em santidade, aquilo que aprendemos na semana passada, em agradar a Deus. Como você tem se preparado para a morte? É interessante isso, porque a gente se prepara para tanta coisa, mas ninguém se prepara para a morte. Não é verdade? A pessoa se prepara para casar. Vou casar, hoje eu nem vou para o estudo, porque eu tenho que casar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não vai. Hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para a faculdade. Domingo eu já não estou indo na igreja porque eu estou me preparando para a faculdade. Eu estou fazendo Enem, eu estou fazendo isso. Há uma concentração desesperada para ter as coisas deste mundo. A pergunta que a gente faz é: por que as pessoas não estão se preparando para a morte? Por quê? Porque é aquilo que a gente viu com o Berkoff logo no início do estudo da semana passada. As pessoas estão aprendendo muita coisa em teologia, mas uma das coisas mais negligenciadas em teologia é a escatologia. A escatologia é negligenciada, porque as pessoas não ficam preocupadas assim: e a morte? Você entende o sentimento de urgência que devemos ter? Por quê? Porque Paulo está triste com pessoas que estão morrendo sem Cristo. Que sentimento é esse que nós temos? De urgência, de ser uma Bíblia aberta para pregar o Evangelho para todas as pessoas. Que sentimento é esse? É um sentimento que deveria nos incomodar, de urgência. Nós vamos ter daqui a pouco uma conferência missionária. Quanto isso nos comove? Nós vamos falar de missões no Oriente Médio, missões na América Latina, missões na Europa. Quanto isso nos chama a atenção? Muitas vezes isso não nos chama a atenção, porque a gente está preocupado com outras coisas que eu posso dizer que não tem a ver com esse sentimento de urgência com relação à pregação do Evangelho. Cuidado com os erros, eles sempre são nocivos para na proporção da eternidade. Você pode perceber que um dos grandes problemas que a gente viu aqui são falhas e erros que por vezes remontam, limbos, purgatórios, limbos infântios e tantas outras coisas. Outra coisa fundamental e última: olhemos para Cristo e contemplemos a eternidade. Sabe o que significa isso? Eu e você, pela graça, somente pela graça, temos uma passagem, um passaporte direto para o céu. Louvado seja Deus por isso, que nós possamos dar glórias a Ele com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Vamos ficar em pé.